Oi, oi, oi. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este lugar. Hoje nós estaremos dando continuidade à exposição do texto bíblico de Marcos, mas como hoje é o dia em que se comemora a Páscoa, como sou um iconoclasta, o iconoclasta é aquele cara que é o quebrador de imagens. Era o reformador radical. Lutero não era tão radical. Depois dele apareceram alguns caras que começaram a arrebentar tudo. E aí eu, às vezes, me considero dessa forma não porque eu quebro tudo, não seria isso. É só por causa de algumas questões que eu costumo observar. Por exemplo, no dia 30 agora, dia 30 de março, comemora-se, ou povos pagãos comemoravam o aniversário da deusa Eostre, que era a deusa da fertilidade. E se você depois não tiver o que fazer, igual às vezes eu não tenho o que fazer e vou pesquisar essas coisas, você coloca lá no Google o nome de Eostre, que é a deusa da fertilidade. Ela era uma deusa da mitologia anglo-saxã. E aí você vai ver algumas imagens dela, inclusive com um coelhinho do lado. E há inclusive uma história sobre essa questão do coelho. E eu estou falando isso brincando com você sobre a questão do iconoclasta, mas principalmente porque as pessoas tornaram a Páscoa, que na verdade deveria ser um momento de reflexão, um momento especial para nós, que nos remete às proximidades de quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou. As pessoas tornaram essa festa uma festa pagã. E o que a gente percebe pela questão do comércio hoje é que há, na verdade, um cunho de paganismo muito grande nessa festa e não há, na maioria das pessoas por aí, uma reflexão genuína sobre o seu significado. E o interessante é que eu diria que essa deusa influenciou tanto a Páscoa como se tem hoje, que até o nome em inglês, Feliz Páscoa, Happy Easter, a Páscoa em inglês, na verdade, vem do nome dessa deusa da fertilidade. Outra questão interessante, só para vocês terem uma ideia de como a igreja com o tempo foi influenciada por essas coisas, eu não sei se você já ouviu falar em Santa Brígida. Santa Brígida, na verdade, Brigitte ou Brígida, era uma deusa da Irlanda. E quando a igreja conquistou, ou quando, eu diria, vamos colocar a igreja juntamente com os reinos que ela representava, Império Romano e tudo, e depois do Império Romano conquistar aquela região, eles canonizaram a deusa Brígida e inventaram um nome antes dela, que é Santa Brígida. Na verdade, era uma deusa pagã, Brigitte ou Brígida. E aí conquista-se essa área e aí acrescenta. Aí a gente diz que canonizaram a deusa nesse caso, essa deusa lá. Então nós precisamos ter esse cuidado de estarmos sempre observando aquilo que de fato a Bíblia diz sobre essas festas, principalmente esta festa aqui, que eu sempre costumo dizer, a ceia do Senhor que Jesus realizou no momento da Páscoa foi a única festa que Jesus Cristo ordenou que deveria ser praticada, e a gente tem feito isso ao longo da história, e a igreja entendeu que não apenas de forma anual ela deveria praticar essa ideia da Páscoa em si, mas todos os domingos, ou todo o primeiro dia da semana, porque todo o primeiro dia da semana, para a igreja, conforme nós fazemos a leitura do Novo Testamento, é o dia de relembrarmos a ressurreição de Cristo. Então, esse momento passou a ser tão especial que não é mais apenas uma festa anual, como acontecia a festa da Páscoa judaica. É todo domingo. E a igreja, logo no primeiro século, começa a praticar a ceia todos os primeiros dias da semana, ou todo domingo, para relembrar essa ressurreição de Cristo. E aí, muitas vezes, alguns indivíduos que se dizem cristãos,
não lembram desse dia da ressurreição durante todo o ano, e aí chega hoje, essas pessoas costumam lembrar, e às vezes lembram ainda de forma deturpada, com as influências do paganismo, como se tem aqui. Se você perguntar hoje para uma criança, para a maioria das crianças, quase 100% das crianças, o que é a Páscoa, as crianças vão dizer que é bombom de chocolate e ovo. Ovo de Páscoa e coelho, alguma coisa nesse sentido, justamente por conta dessa deturpação que houve aí durante a história. E hoje nós estaremos falando, não estaremos falando necessariamente sobre esse assunto, eu apenas quis aqui falar para vocês, para motivar na cabeça de vocês a fazerem essa leitura, pesquisarem um pouco mais sobre esse assunto. Mas iremos fazer a ceia do Senhor, que deu certinho neste dia, que é o dia especial para nós, que é o dia em que nós não comemoramos apenas a Páscoa. O Cordeiro não passou, ele morreu e ressuscitou neste dia, e nós comemoramos a ressurreição de Cristo, porque lembramos que a sua ressurreição nos dá a vitória sobre a morte. Se coloque no texto bíblico aí, que é o texto de Marcos capítulo 2, versículo 23 ao versículo 28, nós damos boa noite aos irmãos que chegaram ainda há pouco, damos mais uma vez boa noite aos que estão aqui, e aos irmãos que estão em casa nos assistindo. Lembramos que ainda estamos seguindo as regras aí, né, para a questão do conter o Covid-19, e alguns irmãos ainda estão em casa, justamente porque precisam estar em casa, porque ainda não foram vacinados, alguns estão do grupo de risco, então não podem estar aqui conosco, mas mesmo assim a palavra de Deus irá chegar a eles, assim como tem chegado ao longo desses meses, na verdade desde o ano passado. Eu peço a vocês que se coloquem em pé, por favor, para que possamos ler o texto bíblico. Marcos capítulo 23, capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 28. O texto diz assim: certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espiga. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas os sacerdotes, ou aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Oremos ao Senhor. Pai, a Tua palavra está aberta mais uma vez diante de nós, e o nosso objetivo é meditarmos naquilo que ela tem a nos dizer, que sempre será aquilo que ela disse lá no primeiro século para aqueles que a receberam. A aplicação é nesse sentido também. A Tua palavra, conforme diz a Tua própria palavra, nenhuma profecia é de particular interpretação de quem quer que seja. Então eu não estou aqui para criar uma nova verdade sobre a Tua palavra, ou para interpretá-la de outra forma que não seja aquela que o Teu Santo Espírito teve como propósito inicial ao inspirar Marcos a escrever esse texto. E com base na compreensão correta, eu te peço que edifique aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa. Eu te peço também que salve aqueles que porventura estão em casa nos assistindo, ou aqueles que estão aqui nos assistindo e que ainda não te conhecem. Eu te peço que haja salvação nesse dia e que o Teu Santo Espírito passe a morar em suas vidas. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Vocês podem sentar, por favor. Semana passada, nós falamos sobre a religiosidade. A gente, na verdade, algumas pessoas estão aqui nos visitando esta noite, não têm acompanhado a exposição de Marcos, e eu preciso só retornar. A gente está fazendo a exposição
do livro de Marcos. Então, aqui a gente trabalha com a ideia de exposição de um livro todo, principalmente porque entendemos que fica mais fácil, é mais didático, para que as pessoas compreendam o que esse livro quis ensinar. E a gente já falou sobre algumas coisas, e uma delas é que estaríamos, a partir parte do capítulo 1 em diante, falando sobre algumas discussões que Jesus teve com os fariseus. Os fariseus começaram a fazer alguns questionamentos a Jesus, e Jesus começa a responder a eles. Então, semana passada nós falamos sobre isso, sobre uma pergunta que fizeram a Jesus acerca do jejum, e Jesus responde àquelas pessoas, e nós entendemos que a verdade que está por trás, que Jesus quis ensinar com a sua resposta, quando foi questionado por que os seus discípulos não jejuavam, enquanto que os discípulos de João Batista jejuavam e os fariseus também, Jesus vai responder como verdade central que a religiosidade não tem remendo. Essa é a ideia que nós meditamos. E entendemos também com isso que, além dessa verdade, Jesus quer nos dizer o seguinte, ou disse para aquelas pessoas que é inútil construir sobre estruturas apodrecidas. Então, foram essas as verdades, os destaques que nós fizemos naquele texto, tá? No texto de semana passada. E aí falamos também do versículo 18 ao versículo 20 desse mesmo capítulo de semana passada, sobre os não de Jesus. O que Jesus disse? Não é natural prantear em meio à festa. Então ele usa uma questão que era do contexto daquelas pessoas, que era justamente o casamento que o casal fazia, e essas pessoas, ao invés de viajar, conforme na nossa cultura, que viajamos, queremos aí uma lua de mel dos sonhos, naquela época, o casal ficava durante a semana toda recebendo convidados, os seus amigos na casa. Então, eles eram pessoas que iriam participar desse momento de alegria. E aí Jesus utiliza essa figura do casamento, das bodas que aconteciam ali, e ele vai explicar para aquelas pessoas que, da mesma forma que acontecia, onde os convidados de honra de um casal passavam a semana festejando com eles, e nesse momento de festa, que era tão importante, eles não podiam jejuar, da mesma forma, aqueles que estavam com Cristo não jejuariam naquele momento, porque nós destacamos que a presença de Jesus deve nos causar profunda alegria. Então, aqueles irmãos estavam passando por um momento especial, a presença de Jesus estava ali de forma real. Então, Jesus Cristo diz que a semelhança dos convidados de um casamento que eram livres ou liberados pelos escribas, pelos fariseus, pelos rabinos, de praticarem algumas questões referentes às festas judaicas, assim os discípulos de Jesus seriam da mesma forma. E aí nós falamos também que ter a presença de Jesus em minha vida me coloca na posição de ser o convidado especial para uma festa que durará toda a eternidade. Eu preciso pensar nisso. Essa felicidade já começa aqui e irá continuar quando eu partir dessa vida para, de fato, uma melhor. O segundo destaque que fizemos é que não se remenda sistemas velhos com ideias novas. Jesus Cristo fala sobre isso quando usa a figura do odre. Ele fala que ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Nós explicamos o que isso significava para aquelas pessoas. E aplicamos para os irmãos que Jesus Cristo estava falando sobre o sistema religioso judaico, que estava velho e engessado e que não tinha mais jeito. E aí ele vem e vai dizer para aquelas pessoas que é impossível restaurar aquele sistema, que já estava à semelhança de um odre, que não esticava mais, não tinha mais como ir para frente. Se colocasse algo novo, ele iria, na verdade, era estourar. E aí nós falamos que nós temos a infernal capacidade de engessar o sistema religioso que fazemos parte. Nós falamos que à medida que nos adaptamos às tradições que nós mesmos inventamos, nos tornamos indispostos para abrir-nos para o novo,
mesmo que o novo seja uma compreensão correta das Escrituras, que há muito tempo não tínhamos atentado. Às vezes acontece isso. Eu creio de uma forma, porque fui ensinado no início da minha vida cristã, mas não é isso que a Bíblia ensina. E aí, de repente, eu sou confrontado, mas se eu estiver apegado àquele sistema religioso, de uma forma que não é o Espírito de Deus que está fazendo com que eu me apegue àquilo, provavelmente eu estarei com o coração duro, até mesmo para praticar a palavra de Deus. E aí nós citamos que Lutero viu isso, quando tentou reformar a igreja. Ele chegou um momento em que entendeu que não tinha jeito, ali ele tinha que partir para outra coisa, e não para reformar um sistema velho e apodrecido como estava. Lembramos ainda que estamos expondo as perícopes sobre os embates de Jesus, e a gente vai continuar agora isso com os irmãos. E hoje temos mais uma controvérsia, que é essa que a gente acaba de fazer a leitura aqui, que é sobre o sábado. E aqui diante de nós temos a resposta de Jesus ao questionamento dos fariseus. E aí nós resumimos aquilo que Jesus ensina como resposta na seguinte questão, que é essa aqui: as necessidades humanas estão acima dos rituais religiosos vazios de empatia. Então, resumindo, se você saísse daqui agora, a resposta de Jesus nós podemos resumir dessa forma aqui. Mas como nós temos que nos aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, a gente fez 2 destaques. O primeiro vai do versículo 23 ao versículo 26, que é esse destaque aqui: resposta certa aos religiosos vazios de empatia é sempre as Escrituras. E aí você vai olhar para o texto, mais uma vez, o texto fala sobre certo sábado, que Jesus estava passando pelas lavouras de cereal, e enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Aqui há 2 discussões de Jesus com os fariseus, esta é a primeira. Se você for fazer uma leitura um pouquinho adiantada aí, no capítulo 3, vai perceber que há outra discussão sobre o mesmo assunto, que é sobre a questão do sábado. E esta que está aqui diante de nós é suscitada justamente porque Jesus passava por uma plantação. Eu já quero traduzir para vocês, essa plantação aí era ou de cereal ou de cevada. Nós não temos certeza. O autor fala sobre cereal e a gente não sabe. O cereal era um termo geral para se referir ao trigo ou cevada. Só que isso não é importante. O importante é aquilo que o autor vai descrevendo para nós sobre aquilo que acontece. Jesus passa por essa plantação de trigo ou de cevada, e enquanto eles passam lá, a Bíblia vai nos dizer que os seus discípulos colhiam espiga. Isso, eu fiquei imaginando assim, pode nos soar estranho hoje. Por que que Jesus vai passando por uma propriedade que não é dele, também não era dos seus discípulos, mas eles começam a colher aquilo que está lá a ponto de colheita? Facilmente, de acordo com os pressupostos que temos, poderíamos entender que se tratava de um roubo. Para a nossa cultura hoje, isso seria um roubo. Eu tenho uma plantação de melancia, e aí você vai passar por dentro dessa plantação e pega a melancia e vai comer. Isso para a nossa cultura é roubo, mas para aquela cultura não era. Se fosse roubo, os próprios fariseus não deixariam esse fato passar. Você vai entender pela própria leitura do texto que aquilo era um costume daquela época. Por quê? E aí é o que eu quero colocar para vocês. A lei permitia que os israelitas colhessem em searas que não eram deles. Temos aqui o texto de Deuteronômio capítulo 23, para entendermos o texto, 24 e 25. Ele diz assim: se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em sua cesta. Temos o primeiro destaque aqui. O segundo é: se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos,
mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Então, esse era um costume. Essas pessoas estavam naquela plantação colhendo porque havia esse texto que permitia no Antigo Testamento. As leis do Antigo Testamento tinham como objetivo, precisamos entender, além de outras coisas, o bem-estar do povo de Deus. Essa lei não permitia que qualquer indivíduo israelita que estivesse distante de sua casa passasse fome. Pensemos assim: eu saí hoje para caçar, eu estou passando por necessidades financeiras e eu vou caçar. E aí, eu cacei, não consegui nada, estou voltando para casa com muita fome e de repente eu vejo uma plantação. Neste caso aqui o texto fala sobre uma vinha. Eu poderia muito bem entrar nessa vinha, comer, satisfazer a minha fome e depois ir para casa sem cometer crime. É isso que a lei permitia. Neste caso aqui, como era só para matar fome, era um alimento que poderia ser ingerido no local, a Bíblia não permite que esse indivíduo levasse para casa, porque neste caso caracterizaria como roubo. Não seria apenas para matar a sua fome. Aí você vai perceber que essa é uma lei que visa o bem-estar pessoal do indivíduo, do israelita. E Deus pensou nessas pessoas quando fez essa lei. O outro destaque é um pai de família que não estivesse nada em sua casa para alimentar os seus filhos, poderia apanhar, segundo o texto, trigo ou cevada na plantação de outro israelita e levar para os seus filhos. Neste caso, você vai perceber, pela leitura do texto, que não é dito que ele não pode levar para casa. O que é dito é que ele não deveria usar foice, porque isso em si caracterizaria como sendo um roubo. A mesma situação eu poderia usar aqui como exemplo para vocês. Esse cidadão está passando por necessidade financeira, sai para fazer uma caçada, não encontra nada e está retornando para sua casa, e aí ele encontra uma seara com trigo ou cevada. Segundo a palavra de Deus, esse cidadão pode apanhar com as mãos aquilo que é suficiente para ele levar para casa e sustentar a sua família. Isso em si não caracterizaria roubo. Tá? Mais uma vez aquilo que eu disse para vocês. Essas leis foram criadas com o objetivo de proteger principalmente as pessoas pobres. O capítulo 15 de Deuteronômio fala sobre a servidão por causa de dívidas. Você olha lá para o texto diz assim: enquanto que em outras nações, a gente vai perceber aí que ainda não é o texto, enquanto que em outras nações um cidadão que ficasse pobre tornava-se escravo para sempre. Se você for ler, por exemplo, algumas nações antigas, como por exemplo, até mesmo os gregos, você vai perceber que o tipo de escravidão que existia lá era bem diferente do tipo de escravidão que existia na Bíblia. O que a Bíblia diz? Quando alguém ficasse pobre e pegasse um empréstimo e não conseguisse pagar, ele deveria servir aquele que lhe emprestou o dinheiro durante 7 anos. Mas depois de 7 anos, aquele que lhe emprestou o dinheiro deveria liberá-lo. E, inclusive, não deveria liberá-lo de mãos vazias. E aí é o texto que eu ia citar para os irmãos. Versículo 11 diz assim: sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Se você, por exemplo, lê o Antigo Testamento de forma bem atenta, vai perceber um fato extremamente importante. Deus se preocupa com os pobres. Deus se preocupa com os pobres. Se os israelitas estivessem praticado
esses inúmeros mandamentos sobre esse assunto, os pobres não passariam necessidade naquela nação, apesar da condição social que eles possuíam. Imagine só, eu estou com fome, aquela sociedade rural tem muitas plantações, eu posso comer alguma coisa e posso matar a minha fome. Se eu não tenho nada hoje para sustentar a minha filha, eu posso ir na plantação do meu vizinho e pegar alguma coisa nesse sentido, ou dentro desse contexto em que a Bíblia diz, e sustentar a minha família. Se eu contrair alguma dívida, eu só posso ser servo até o 7º ano. Depois disso, eu não posso mais ser servo dessa pessoa. É isso que a Bíblia prescreveu no Antigo Testamento. Se você for olhar para isso, meditar profundamente nisso, você vai entender que não há outro livro que favoreça tanto os pobres quanto a Bíblia. Há diversos salmos que enfatizam esse assunto e nós colocamos alguns aqui. Por exemplo, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará do dia mau. O Salmo 41 fala sobre isso. Pai para os órfãos e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Temos o Salmo 68, falando sobre isso. Quem trata bem Provérbios vai dizer, os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Isso está muito claro na Bíblia. E aí, eu leio o texto bíblico e fico meditando sobre isso. E a conclusão que eu chego é que esse é um livro que fala muito sobre o bem-estar das pessoas. E que se os israelitas estivessem colocado aquilo que a Bíblia diz sobre esses textos, enfatiza sobre essas verdades, até mesmo os pobres daquela nação não teriam passado necessidades. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Adam Smith. Adam Smith é o pai da economia. Ele escreveu um famoso tratado sobre a riqueza das nações. Adam Smith, além de ser o pai da economia, é considerado como o pai do liberalismo econômico. No momento onde existia a intervenção muito grande dos reis do passado, ele vai defender que a economia por si só se rege. Os reis não precisavam mexer em nada, porque a própria concorrência entre as pessoas, entre os comerciantes, iria fazer com que o preço se mantivesse em uma mesma linha. Essa é a famosa sugestão de Adam Smith para o liberalismo econômico. Mas, eu acho que isso é acreditar muito no ser humano. É acreditar muito que o ser humano é bom. Às vezes eu vejo essas coisas, e eu gosto de estudar sobre essas coisas, e eu fico achando assim, não, o cara é considerado um gênio. Mas é muita infantilidade a pessoa pensar que um ser humano mau possa permitir com que isso aconteça. Por quê? Por exemplo, vamos pensar, todos vocês usam gás em casa. Eu vendo gás, mas várias pessoas aqui vendem gás. E a gente sabe que todo mundo usa gás. Será que essa teoria vai ser válida para esse tipo de coisa, já que todo mundo usa gás? Dificilmente. Dificilmente vai se ter um preço balanceado. Porque todo mundo usa energia. Será que essa teoria valeria para esse tipo de coisa? Talvez valesse para outras coisas, que nem todo mundo usa, mas para questões que todo mundo precisa usar em algum momento, fica difícil. A gente sabe também que muitos cartéis, empresas se juntam aí, inclusive empresas de postos de gasolina, se juntam para poder tabelar preço.
para ficar no mesmo padrão. Nesse caso, seria uma falha dessa teoria do liberalismo econômico, que eu tenho muita afeição por ela. Vamos falar sobre outra coisa que envolve muito o nosso contexto. Vocês sabem por que eu acho que o socialismo nunca vai dar certo? Não é por causa de razões ideológicas ou razões políticas. Eu queria que vocês pensassem comigo. Se o próprio Deus criou uma Constituição, que é a Bíblia, com garantia de direitos às classes mais vulneráveis, com punição severa para quem não colocasse em prática essas leis, inclusive puniu o reino do norte, o reino de Israel, com o extermínio, por não observar essas leis, e puniu o reino do sul, que é o reino de Judá, com o exílio e também com quase o extermínio por não cumprir essas leis. Depois disso, o que aconteceu? A maioria das pessoas que estavam no topo da pirâmide bateram a poeira e voltaram para o mesmo jeito, para a mesma posição de opressora. Se isso aconteceu na história, como é que um simples pensamento humano vai resolver o problema da desigualdade que existe? Se o próprio Deus disse, olha, se você tiver com fome, você pode comer na casa lá a vinha do outro. Se você não tiver como se sustentar, você pode ir lá, pegar no outro e comer. Você quer uma coisa tão maravilhosa como essa? Foi Deus que fez. Foi Deus que disse, Moisés, coloca aí. E não funcionou. É por isso que eu acredito que nenhum homem tem respostas para esse mundo pecaminoso. E aqui eu queria resumir isso que eu acabei de falar. Para mim, Israel, além de outras coisas, foi criado como nação para ser um exemplo de que nós definitivamente não temos jeito, mesmo que Deus desça do céu e escreva com o próprio dedo leis em tábuas de pedra. Foi isso que Deus fez. Deus foi lá e escreveu os 10 mandamentos aqui, ó, façam isso, e não teve jeito. Sempre vai ter pobre no meio de vocês, então façam isso, permitam com que os pobres comam nas plantações de vocês, ou peguem e levem para casa, e não funcionou. Foi Deus que mandou, e não funcionou. Como é que nós poderíamos dizer, não, vai surgir alguém que vai resolver isso? Talvez, eu acredito que quando o Leviatã chegar, isso aconteça. O Leviatã é a proposta do Thomas Hobbes para resolver os problemas da humanidade. Um rei que seria eleito pelas pessoas, mas não poderia ser destituído pelas pessoas. E ele chama ele de Leviatã. Esse Hobbes era defensor de que os reis absolutistas continuassem no poder. E ele pensa que a solução para esse mundo é ter um homem central como único comandante desta humanidade. E eu, quando leio isso, eu penso que será o anticristo, e que na verdade Hobbes será um profeta. E as pessoas viverão talvez bem nesse período, e acharão que os problemas da humanidade foram resolvidos. Mas não, logo depois elas se tornarão oprimidas, porque a Bíblia diz que esse será o filho do diabo, aquele que governará esse mundo em algum momento. Esta passagem escancara um outro problema do ser humano. Tudo que eu falei para vocês são questões introdutórias sobre a questão do próprio sábado, porque está correlacionado. O seu apego à religiosidade. E aqui eu queria meditar sobre algo que eu achei interessante. Cristãos já mataram mais cristãos em nome da religião cristã do que os imperadores em nome do politeísmo. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Essa semana eu estou lendo um livro escrito por um ateu judeu, e ele levantou essa questão. Ele disse que durante mais ou menos uns 300 anos de história,
cristã, cerca de 10 mil cristãos foram assassinados pelos imperadores. É mais ou menos isso que se sugere. A gente já leu livros sobre os heróis da fé, aqueles que morreram no Coliseu. Eles vão dizer que provavelmente foram umas 10 mil pessoas. Mas o que a igreja começou a matar depois disso, depois que ela se tornou a toda poderosa, dá muito mais do que isso. E hoje eu estava comentando com os meninos na escola bíblica dominical que existem pessoas que estarão no céu, que foram assassinados pela igreja, pelo simples fato de tudo que a gente tem, além da igreja ter matado algumas pessoas que se diziam cristãs, ela tocou fogo em seus livros. E tudo que a gente sabe sobre essas pessoas é aquilo que a própria igreja disse que eles defendiam. É por isso que eu disse para vocês isso aqui: cristãos já mataram mais cristãos em nome da religião cristã do que os imperadores em nome do politeísmo. Disse para os meninos hoje o seguinte: vocês sabem por que a igreja queimava os hereges? Porque ela entendia que Jesus Cristo foi crucificado, seu sangue derramou, e o herege não deveria ter o seu sangue derramado para não se parecer com Cristo, então ele merecia ser queimado. Cristãos já mataram mais cristãos em nome da religião cristã do que os imperadores em nome do politeísmo, por causa de uma coisa chamada religião, ou religiosidade, que é justamente o que Jesus está combatendo aqui, como um comportamento mau, maligno, daquelas pessoas que fazem essa perguntinha para ele. A lei que permitia a colheita de cereais, visando o bem-estar dos cidadãos israelitas, esbarrou na religiosidade judaica sobre o sábado. É isso que está aqui diante de nós. De um lado, nós temos uma lei permitindo que as pessoas colhessem se estivessem com fome, mas de outro lado nós temos o sábado. Então, para esses religiosos, era mais importante guardar o dia santo do que matar a fome daqueles indivíduos que estavam ali, em nome da religiosidade. E aí Jesus responde à altura para esses fariseus. Ele lembra-os de quando Davi estava fugindo de Saul e chegou ao tabernáculo na época de Aimeleque. Você vai ver o texto aí, o texto fala sobre Abiatar. Jesus cita Abiatar porque Abiatar era filho de Aimeleque, e Abiatar é mais famoso porque foi de um sacerdote amigo de Davi, porque logo depois desse evento, nós temos um assassinato da família de Aimeleque, e Abiatar foge, e depois se torna sacerdote de Davi, então por isso que ele é citado aqui. Aimeleque, que era pai de Abiatar, estava ministrando no tabernáculo, na época diante de Deus, e de repente Davi aparece lá. Isso está registrado em 2 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6. Quando Davi chegou lá, Davi lhe pediu algo para comer, e além de pedir comida, Davi pediu 5 pães. O sacerdote respondeu que não havia, além dos pães da presença, outros pães por ali. Os pães da presença era o pão que era consagrado, pães da presença, o pão consagrado, que somente os sacerdotes poderiam comer, eles ficavam em cima de uma mesa, lá dentro do tabernáculo. O sacerdote pensou provavelmente na situação, na fome que Davi tinha, juntamente com aqueles que estavam com ele, e fez um questionamento: olha, só tem esses pães aí, vocês podem até comer, mas eu preciso fazer uma pergunta, digamos assim, para que vocês não morram por comerem esses pães. Você, mas principalmente ele se refere aos outros, estão limpos sexualmente? Vocês estão puros? Davi dá a resposta positiva. E aí, ele dá os pães e eles comem e matam a fome. E Deus não matou
Davi e os seus homens por comerem um pão, ou os pães que eram destinados aos sacerdotes. Jesus está respondendo com a Bíblia a esses indivíduos. Os judeus tinham uma alta estima por Davi. Ele era o modelo de rei que eles esperavam na pessoa de um Messias. E é por isso que Jesus utiliza esse exemplo aqui. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: o rei que vocês mais admiram, a ponto de esperarem um Messias libertador igual a ele, descumpriu, entre aspas, digamos assim, a lei em nome de uma necessidade básica, a fome. E Deus não matou por causa disso. E aí? Com isso, Jesus está dizendo o seguinte: as necessidades humanas sempre estarão acima dos rituais religiosos vazios de empatia. As leis foram criadas para beneficiar as pessoas. Quando a Bíblia diz, olha, se você matar alguém, você vai morrer, a Bíblia estava lembrando de que um assassinado, na verdade uma pessoa que é assassinada, tem a família toda destruída. E talvez através do medo, colocando naquele que seria punido com a mesma morte, aquele indivíduo não matasse. A Bíblia em si não estava dizendo, não, tu vai morrer, ela estava dizendo que as pessoas tinham que morrer. Na verdade estava impondo uma lei, uma regra dura, para que as pessoas pensassem duas vezes antes de cometer o assassinato. E também lembrava que vida só pode ser paga com vida, e não com cadeia. Por isso é que as nossas vidas foram pagas com outra vida, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Vida só pode ser paga com vida. Quem mata hoje, para mim não deve morrer, mas se não se arrepender, vai morrer. Jesus Cristo só coloca isso para um futuro. Ele vai pagar pelo crime que cometeu. Se ele escapar da justiça humana, a justiça de Deus o pegará em algum momento. O segundo destaque que fazemos do texto é o seguinte: nós somos os reais beneficiários das leis de Deus. Há no livro dos profetas promessas e acusações contra os israelitas por não guardarem o sábado. Por exemplo, a gente tem um texto de Isaías que fala o seguinte: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e não fazer o bem que quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com você, com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai, pois é o Senhor quem fala. Isaías capítulo 58, versículo 13 e versículo 14. Então aqui há uma promessa sobre a questão de guardar esse dia. Mas há também esse texto, que é o texto de Jeremias. Jeremias é um profeta do período do exílio. Olha só o que o texto diz: mas se vocês não me obedecerem e deixarem de guardar o sábado como dia consagrado, fazendo passar cargas pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, porei fogo nas suas portas que consumirá os seus palácios. Então nós temos promessa de bênção e nós temos aqui uma promessa de maldição. E a gente vai perceber que, além de terem sido punidos por vários pecados, e um deles foi de não observarem alguns mandamentos daqueles que eu já falei anteriormente, por exemplo, de pessoas contraírem dívidas, isso é descrito em algum momento no livro de Jeremias. O povo contraiu dívida, os pobres ficaram endividados e os ricos escravizaram eles. Chega um momento em que Jeremias manda o rei
juntamente com essas pessoas para que liberassem, e Deus teria misericórdia daquela nação. Eles fizeram isso, mas depois voltaram atrás. Aí nós poderíamos dizer, a nação de Judá foi para o exílio por não observar os mandamentos referentes à questão dos pobres, mas também por causa de não cumprir o sábado. Aí você embanana tudo, né? Eles também foram punidos por conta de não observância desse dia. E quando retornaram da Babilônia, a gente vai ler os 2 livros que são interessantes, principalmente Neemias, eles tiveram dificuldade de guardar o sábado. Neemias chega em um momento em que acontecia uma feira, a feira que acontecia em Jerusalém, depois do período do exílio, acontecia no dia de sábado. E aí Neemias, no seu vai e vem para a casa do rei, ele chega e percebe que não estavam observando o sábado. E ele ameaça os vendedores para que eles não viessem mais. Eles vieram um dia anteriormente para poder ficar acampado lá. Ele disse: olha, se vocês ficarem aí, eu vou mandar colocar cachorro em vocês. Usando uma linguagem bem maranhense aqui, não foi isso que ele falou, mas ele disse que iria puni-los. E a gente vai perceber que há uma dificuldade, mesmo depois do exílio, de guardar esse dia. Mas depois de muitos puxões de orelhas, os judeus desenvolveram uma observância cega do sábado. Olhem só, em resumo, eu posso dizer a vocês que os judeus não entenderam o significado do sábado antes do exílio, por causa da depravação pecaminosa em que viviam. Eles não estavam nem aí para Deus. E todavia, a gente vai perceber que depois do exílio, continuaram não entendendo o significado do sábado por causa da religiosidade que inventaram. Então, antes eu não entendo por causa dos meus pecados, eu não entendo o significado, e depois eu invento uma religião que diz entender, mas na verdade essa religião não entende. E aí a gente conclui com isso que tanto o pecado quanto a religião nos cegam para que não compreendamos os mandamentos divinos. Pelo simples fato de eu me tornar um religioso, isso não significa dizer que agora eu vou entender a Bíblia, que ela está escancarada diante de mim, mesmo que eu leia todos os dias, eu não vou compreender. Foi assim que aconteceu com eles. Quando viviam cegamente em seus pecados, não conseguiram entender, e depois inventaram uma religião. Agora nós iremos observar isso de uma forma fatal, em fatalidade, fatalmente isso tem que se cumprir, para que nós não venhamos ser levados de novo de nossa nação. E aí o que nós temos diante de nós aqui? Depois de tudo isso, Jesus então elucida a questão que por séculos foi cegada pelo pecado e pela religiosidade. Jesus diz que o sábado foi feito para o homem descansar, e não o homem para o sábado descansar. Na verdade é isso que ele está dizendo. Aí, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. No sábado, não é o sábado que descansa, é o homem. Jesus disse para essas pessoas. E aí vai concluir o seu argumento, dizendo que aquele que é maior do que Davi, que comeu os pães sagrados, ele agora, quem está diante de vocês, é alguém que é maior do que Davi, que comeu os pães sagrados e não morreu. E esse que está diante de vocês, que é maior do que Davi, que comeu os pães sagrados ou consagrados e não morreu, ele é Senhor do sábado, e ele faz do sábado o que ele quiser. Além de eu explicar para vocês o significado, que vocês nunca entenderam durante toda a história, eu sou o dono dele, e eu faço dele o que eu quiser. E por isso, é permitido que eles escolham, para que eles matem a fome, porque as leis que Deus criou, foi para nos trazer benefícios, e não para nos oprimir.
Com isso, nós não estamos dizendo aqui, Jesus Cristo não está dizendo que é permitido violar os mandamentos divinos. Ele apenas está interpretando esses mandamentos. E na sua interpretação, as regras criadas, ele vai deixar claro, para reger as nossas vidas no ambiente religioso, foram criadas para nos trazer benefícios, e não para nos amordaçar. De sorte que quando uma regra religiosa não é aplicada em sua essência para beneficiar as pessoas, não está cumprindo o seu papel. E aqui eu queria lembrar de algo que eu já falei para vocês outras vezes. Quando o povo está no deserto, o que Deus diz para Moisés? Olha, Moisés, nessa terra que eu darei a vocês, precisa ser criado algumas cidades de refúgio. Essas cidades vão ser criadas para acolher alguém que tenha cometido algum assassinato sem querer, de forma acidental. Logo que eu comecei a estudar teologia, eu vim para cá e depois eu voltei no meio do ano e eu soube que 2 amigos em um povoado, que é assim que a gente chama lá no Maranhão, estavam manuseando uma arma e a arma estava carregada e a arma disparou e matou um deles de forma acidental. Foi tão acidental que a família resolveu nem registrar a queixa. Por quê? A punição já estava em curso. No Antigo Testamento, esse tipo de crime era resolvido da seguinte forma: Deus diz: estabeleça cidades de refúgio. Essas cidades eram várias, acolherão pessoas que cometerem algum tipo de assassinato sem intenção. O cara está na roça, cortando com o machado se desprendeu e vai lá e corta a cabeça do outro, o cara morre. Essa pessoa correria para a cidade de refúgio e ficaria ali. Iria se apurar as circunstâncias daquela morte. Se concluísse que aquele indivíduo, na verdade, tinha alguma coisa anteriormente contra aquele homem e o matou de forma intencional, ele era tirado até mesmo do altar do Senhor para ser executado pelo crime que ele havia cometido. É isso que a Bíblia diz. Mas, se no final da apuração se concluísse que aquele homem não tinha nada contra aquele outro, que de fato foi acidental, esse homem ficaria nessa prisão domiciliar até o sumo sacerdote falecer. Depois disso, ele estaria livre. Eu já disse para vocês aqui que essas cidades eram as cidades com melhor pavimentação de Israel. E elas ficavam geralmente no topo de uma colina, para que aquele indivíduo que assassinou de forma não intencional pudesse avistá-la distante e corresse para lá por uma estrada boa e não fosse alcançado pelo vingador da vítima. Essa lei foi feita para beneficiar as pessoas. Eu diria que mais um exemplo do que Deus faz por nós. E Jesus está dizendo aqui justamente isso. Os reais beneficiários das leis que Deus criou somos nós. Deus não precisa de nossas leis, mas tudo aquilo que Ele criou foi para nos trazer benefícios, e não para nos punir toda hora, para nos colocar contra a parede, para se tornar um jugo em nossos pescoços. Mas a religião faz isso. A religião sempre faz com que as leis de Deus se tornem um fardo. Certa vez eu fui conversar com uma menina
que era minha ovelha, saiu do país, passou uns dias na Europa, voltou de lá maravilhada com o que viu. E uma de suas maravilhas foi que eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais de Deus. Eu vi o que as pessoas que não estão nem aí para Deus estão passando, elas estão bem. Esse negócio de Deus é coisa para gente pobre, para gente que precisa de um ser superior, porque é pobre. E aí eu, como pastor besta, fui lá conversar com ela para ouvir isso, para ser doutrinado. Chegando lá, ela me falou essas coisas e disse: olha, pastor, durante todo esse período que eu passei na igreja, desde criança, eu ficava me oprimindo o tempo todo, porque eu não conseguia praticar a Bíblia. Mas agora eu estou livre. O fardo saiu dos meus ombros, porque eu decidi que eu não quero mais ser crente. Eu disse: você sabe por quê? Que durante todo esse tempo, as leis de Deus soaram para você como um fardo, porque você nunca foi crente. Você carregava o fardo da religiosidade, até hoje. E é por isso que você está se sentindo bem agora, porque você se livrou da religião. E um dia eu me senti assim, quando eu ouvi logo cedo o Evangelho, o fardo da religiosidade pesou sobre os meus ombros, e era tão insuportável, mas tão insuportável, que eu não conseguia carregar. A partir dali eu passei a querer servir ao Senhor de forma religiosa, e todas as vezes que eu pecava, era a pior desgraça que acontecia em minha vida. Eu vivia foram os piores anos de minha vida. Foram os anos que eu tentei servir ao Senhor por minha própria natureza, por minha própria vontade. Mas o dia em que eu fui servir ao Senhor pela vontade dEle, Ele tirou o jugo e o pecado passou a ser diferente. Mas você? Era a religião que você estava servindo, não era o Senhor. Por isso é que era tão pesado. Eu disse para ela. Não sei se ela ficou com raiva de mim, mas eu precisava falar isso para ela. A religião tem esse poder. Mas quando nós olhamos para a Bíblia de forma espiritual, a gente vai perceber que essas leis que outrora nos oprimem quando nós não servimos ao Senhor, na verdade elas foram criadas para o nosso benefício. É isso que Jesus Cristo vem mostrar para nós, e Ele escancara isso diante daquelas pessoas, e escancara para nós mais uma vez hoje. As leis que Deus criou não foram para nos oprimir, mas para nos trazer benefícios. Mais uma vez, a religiosidade travestida de tradição tem o poder infernal de não enxergar que as necessidades humanas estão acima dos rituais vazios de empatia. A religiosidade tem esse poder. E eu me atrevo a dizer que o religioso está mais longe de Deus do que aquele que ainda vive em seus pecados, de forma deliberada. Porque a religião tem o poder de nos convencer de que somos salvos. E quando nós achamos que somos salvos, nós achamos que não precisamos mais de salvação, porque nós já temos. E a gente vai viver uma vida de mentira. E no final, o inferno estará escancarado diante dos nossos olhos. Por isso é que eu disse para os meninos hoje, tenham cuidado de colocar algum herege do período medieval no inferno. Lembrem-se que as únicas acusações que existem contra eles
foram aquelas que foram escritas pelos seus acusadores, os religiosos. Citei inclusive um exemplo de Giordano Bruno, que foi acusado de um monte de coisa, mas um dos principais problemas dele era a questão da descoberta científica, o heliocentrismo. Ele não foi tão esperto quanto Galileu Galilei, que negou, embora aqui tenha dito, segundo o que dizem, mas que gira, depois ele falou, depois, Galileu Galilei, renego tudo que eu disse, e tal, que a Terra e tal, o Sol. E aí depois dizem que ele falou, mas que gira, e foi embora. Giordano Bruno pagou para ver, e morreu queimado. Mas inventaram um monte de crimes contra ele. Ele era esotérico, era o diabo a quatro, como diz a minha mãe. Mas quem tem escrito foram os seus acusadores. A religiosidade tem esse poder, e Jesus Cristo está nos chamando a atenção como seus servos, para não trilharmos por esse caminho. Eu quero concluir fazendo algumas considerações sobre esse texto. A primeira delas é o seguinte: se o meu apego à religião me cega para olhar as pessoas em suas necessidades, não é de Jesus que sou discípulo. Esse é o primeiro tópico que eu quero colocar para vocês. O segundo é, se em nome da religião eu amo a minha denominação ou a igreja local no plural e não no singular, não é a Jesus que estou seguindo. Eu já falei sobre isso para vocês. Atualmente, nós estamos fazendo as coisas dessa forma. Eu posso dizer assim, eu amo as pessoas, mas às vezes eu não amo a pessoa que está do meu lado. Eu só amo nesse plural. Mas as pessoas que convivem o tempo todo ao meu lado, ou a pessoa que está o tempo todo comigo, não tem desfrutado desse meu amor. Eu não tenho como amar as pessoas sem amar a pessoa que convive comigo o tempo todo. Nós estamos vivendo esse momento. Eu amo a minha igreja, algumas pessoas dizem, mas não amam aqueles que estão convivendo com elas ali o tempo todo, o singular, a pessoa, de forma direta. Então precisamos ter esse cuidado. Os judeus estavam caminhando, os fariseus estavam caminhando dessa forma. Quando o nosso apego é desse jeito aí, nós acabamos por esquecer das necessidades reais dos indivíduos. Estamos mais ligados à nossa religiosidade. Ela precisa ser cumprida e acabou a história. E mais uma vez, as necessidades humanas sempre estarão ou sempre serão mais importantes que as regras de etiquetas que seguimos, que é o que Jesus nos ensina com essa passagem. E precisamos lembrar o tempo todo sobre isso. Nós temos regras, nós temos etiquetas a serem seguidas? Temos. E algumas delas, eu não estou aqui dizendo que nós não devemos praticá-las. Mas se aquilo que eu estou fazendo como regra não está levando em consideração o bem-estar pessoal do ser humano, como aconteceu aqui, Jesus diz que isso deve ser colocado de lado. Nós precisamos mudar, porque ser discípulo de Jesus é olhar para o outro e entendê-lo em suas necessidades essenciais. É olhar para o outro e amar como o Senhor ama. Eu quero encerrar contando aqui um exemplo bíblico sobre isso. Eu também já falei para vocês sobre 2 períodos importantes que eu acho na história de Israel e que me fascinam muito. 2 reis, o rei Josias e o rei Ezequias. O rei Josias é mais badalado porque existiu até profecia sobre ele, de que ele iria arrebentar com o altar de Betel. Ele ia arrebentar com os altares que Jeroboão I inventou, criou, para adorar deuses. E ele fez isso quando surgiu. Mas tem um cara que não teve uma profecia sobre ele,
E, inclusive, ele era filho de um rei que não valia nada, chamado Acais, que é o rei Ezequias. Ezequias faz uma reforma muito interessante. Eu sempre costumo lembrar disso. Enquanto Josias fez a reforma, mandou quebrar os altares, a reforma de Ezequias foi diferente. As pessoas quebraram os altares. Ezequias começou um movimento de retorno às Sagradas Escrituras no seu tempo. E ele mandou proclamar isso não apenas diante do seu povo, ele mandou proclamar no país vizinho também. Inclusive, no país vizinho desdenharam dos seus emissários, mas mesmo assim, ele fez uma grande festa em nome do Senhor. Uma Páscoa que há muito tempo não era realizada. Chegando no dia da Páscoa, algumas pessoas não estavam purificadas, elas não passaram os dias previstos para que pudessem ser purificadas. Não deu tempo. E o que o rei faz? O rei ora ao Senhor e diz: Senhor, eu sei que a tua palavra diz que eram tantos dias, mas devido às circunstâncias, isso não foi possível. Eles estão aqui purificados há tantos dias, Senhor. E eu queria que eles participassem dessa Páscoa. E eu queria te pedir que o Senhor não matasse eles por não participarem da forma devida. Tem, Senhor, tem jeito para que isso aconteça? Eles participaram e não morreram. Perceberam como é que Deus faz? Isso já estava claro desde o Antigo Testamento, mas a religião não fez com que os fariseus entendessem isso. Aqueles homens, juntamente com os outros que se juntaram no tempo de Ezequias para realizar essa grande festa, saíram de Jerusalém quebrando tudo enquanto foi tipo de imagem iconoclastas. Arrebentaram com tudo de culto maligno que existia naquela nação. A própria nação resolveu o problema, pelo menos naquele tempo, da idolatria. É assim que funciona as leis de Deus. Ele estabeleceu, mas Ele está mais preocupado conosco, com o relacionamento que nós temos com Ele, pessoal, e com o nosso bem-estar humano. Nós não podemos servir ao Senhor sem pensar nisso. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Nosso Deus, a Tua palavra está diante de nós. Aquilo que nós falamos aqui, resumido na frase de que as necessidades humanas estão acima dos rituais religiosos, sem empatia, na verdade tem a ver com aquilo que o próprio Jesus disse. Não fui eu que inventei, Senhor, foi o nosso Senhor que nos disse isso, desde o primeiro século, quando respondeu dessa forma para os fariseus. Nós estamos aqui para lembrar os teus servos, para que lutem o tempo todo contra a praga da religiosidade, que tem o poder de nos laçar e de nos tornar cristãos frios, cristãos que são mais empecilhos do que bênção para a tua igreja, que são entraves o tempo todo. Nos livre disso. Nós entendemos, Pai, que essa é uma tendência de todos nós, porque somos pecadores. E nós temos falado sobre isso, não é a primeira vez que falamos. Jesus tem falado sobre isso nessas respostas que tem dado aos fariseus. E eu sei que esse é o tempo de nós meditarmos se o cristianismo que nós temos vivido não tem sido mesclado ou totalmente imerso em uma religiosidade
de ritos vazios de empatia pelo ser humano. Lembramos, Pai, que aquele que morreu por nós na cruz do Calvário nos deu um exemplo maior. Ele sofreu por outros, por pessoas que não mereciam o seu sofrimento, que fomos nós. O seu ato de entrega reflete justamente isso, alguém que se doou pelos outros. E nós devemos seguir na nossa vida diária essa mesma entrega, ou seguir essa mesma entrega que Jesus Cristo fez. Nos ajude, porque isso é impossível a nós. Eu também tenho dito, tudo aquilo que a tua palavra nos manda fazer, são mandamentos impossíveis para nós, como seres humanos carregados de pecado, cheios de tendências pecaminosas, mas entendemos que o teu Santo Espírito é aquele que nos habilita a ouvirmos aquilo que a tua palavra diz e praticarmos. Ele que é o nosso consolador, é aquele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e tem estado o tempo todo conosco, porque Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E antes disso ele disse: eu vou, mas enviarei outro consolador, outro da mesma espécie. Então o Espírito Santo está conosco, e nós entendemos que está e sempre nos capacitará a colocarmos a tua palavra em prática. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Meus irmãos,